o colapso silencioso da autoestima feminina. Então, nós vamos separar rigorosamente o que é um mero cansaço físico daquela exaustão emocional profunda. Ok, vamos desvendar isso. Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, 8 de março de 2026, e para o nosso mergulho de hoje, o foco foge completamente daquela narrativa mais tradicional. E superficial, né? Exato, bem superficial. Aquela coisa de flores entregues nos escritórios, ou daquelas postagens comemorativas super padronizadas nas redes sociais. Nós temos em mãos hoje um material incrivelmente pertinente, muito denso e que propõe uma mudança real de paradigma. Com certeza. É uma leitura que muda a perspectiva. Sim, nós estamos nos debruçando sobre uma análise bem aprofundada feita pelo Rodolfo Dias. Ele é um especialista focado no bem-estar emocional feminino e esse trabalho dele foi destaque no portal Saúde Emocional Feminina, em MG. E a nossa missão aqui, para quem está nos acompanhando, não é ficar falando sobre celebrações externas, Mas sim entender uma dinâmica interna muito específica, que o autor define como o colapso silencioso da autoestima feminina. Então, nós vamos separar rigorosamente o que é um mero cansaço físico daquela exaustão emocional profunda e explorar ferramentas práticas baseadas em neurociência para retomar as rédeas da situação. É um ponto de partida cirúrgico, diria, porque existe um abismo gigantesco, uma dissonância cognitiva real entre a celebração pública quase corporativa do Dia das Mulheres e a realidade fisiológica e silenciosa de quem está vivenciando essa rotina moderna. Nossa, sem dúvida. E o grande mérito dessa análise que estamos dissecando hoje é a validação de que a saúde mental não é um artigo de luxo, sabe? Não é algo que a pessoa adquire quando sobra um tempinho na agenda. Não mesmo. É a infraestrutura básica de qualquer ser humano. Fica muito claro no texto que as conquistas coletivas e históricas, que obviamente merecem e devem ser celebradas no 8 de março, elas acabam perdendo grande parte do seu sentido prático se a mulher contemporânea continua operando no limite absoluto das suas capacidades, sentindo-se cronicamente esgotada na esfera individual. Essa ideia de operar no limite absoluto, isso nos leva direto ao núcleo do problema. Quem acompanha discussões sobre carga mental já conhece a superfície desse cenário, mas a lente que a gente está usando hoje foca no peso psicológico invisível. Exatamente. O invisível é o que mais pesa. Sim. E basta a gente analisar a sequência de eventos de uma rotina que é considerada normal hoje em dia. Pensa bem, o dia começa antes do sol nascer. Já existe toda aquela gestão imediata da logística familiar, a preparação para liderar equipes ou, sabe, gerenciar um negócio próprio. Lanche de decisões. Uma avalanche. Decisões que precisam ser tomadas antes das 9 da manhã. É o planejamento das refeições, antecipação das necessidades alheias, gestão de crises constantes. E o mais impactante dessa análise, para mim, pelo menos, é a constatação de que, num fim de um dia exaustivo desse, o sentimento que prevalece não é o alívio. Não é aquela sensação de dever cumprido. Longe disso. É uma culpa paralisante por não ter sido impecável em absolutamente todas essas frentes ao mesmo tempo. Eu fico muito impressionada com quanto isso é comum. E essa culpa onipresente é o sintoma clínico mais claro de que a estrutura atual é insustentável. O que é fascinante aqui é a analogia que o material traz. A analogia da goteira. Ah, essa parte é brilhante. Brilhante, né? Ela ilustra muito bem a mecânica desse esgotamento, porque o colapso emocional quase nunca é um evento sísmico, não é um terremoto que destrói tudo do dia para a noite. Ele é exatamente como uma infiltração no teto da sala. Começa bem devagar. Começa com uma gota ocasional. E qual é o instinto inicial de qualquer pessoa? É a mitigação temporária. A pessoa vai lá e coloca um balde debaixo da goteira. E o barulho daquela água caindo no plástico vira som de fundo. Vira paisagem, né? E vira paisagem. A pessoa se adapta àquele incômodo constante e simplesmente ignora a podridão estrutural que está acontecendo na madeira do teto. Até o momento inevitável em que a estrutura cede por completo e desaba. E o mais trágico desse desabamento é o veredito que vem logo depois. Porque quando o teto finalmente cede,
O olhar da sociedade e, frequentemente, o olhar mais cruel de todos, que é o da própria pessoa no espelho, chega a uma conclusão completamente equivocada. Qual seria o diagnóstico imediato? Faltou organização. É impressionante. É como se a culpa da infiltração fosse não ter comprado um balde maior, sabe? O que, de um ponto de vista psicológico e comportamental, é uma falácia tremenda. A falta de organização é, de longe, o diagnóstico mais fácil, preguiçoso e incorreto que a nossa cultura da superprodutividade oferece para o burnout feminino. Sim. O material que embasa a nossa discussão é categórico ao afirmar que o problema crônico relatado não tem absolutamente nada a ver com a ausência de um aplicativo de gestão de tempo mais eficiente ou com uma falha na montagem da agenda. A rachadura no teto decorre da privação absoluta de um descanso emocional real. E é crucial a gente estabelecer uma fronteira clara aqui para quem nos ouve. Descanso emocional não é sinônimo de tirar uma tarde de folga. De jeito nenhum. Um domingo onde o corpo está ali inerte no sofá, mas a atividade cerebral continua frenética, repassando planilha, antecipando conflitos da segunda-feira, gerenciando a vida de terceiros mentalmente. Isso não repara em infiltração. O descanso emocional genuíno exige a desativação desse estado de alerta. Exige desligar essa necessidade contínua de estar no controle, né? Isso, de antecipar os problemas. E para tirar isso do campo da teoria e a gente conseguir visualizar a mecânica exata desse desgaste, a análise apresenta um estudo de caso muito tangível. A história da Carla ancora perfeitamente esse conceito. Sim, o caso da Carla é muito representativo. Muito. Temos aqui uma empreendedora de 38 anos, mãe de 2 filhos, com um negócio em franca expansão. Se a gente pegar o prisma do sucesso tradicional, ela é o modelo de capa de revista, o perfil exato que receberia aplausos em um evento do Dia da Mulher. Mas a realidade interna que ela relata é um estado de falência energética brutal. É um contraste muito forte. O relato descreve uma sensação de fracasso que a acompanhava até mesmo ao se olhar no espelho. E o detalhe mais revelador disso tudo é que a exaustão era tão profunda, tão enraizada, que a Carla acordava cansada antes mesmo do dia começar. A bateria mental dela já iniciava a jornada no vermelho no exato segundo em que ela abria os olhos. O que está acontecendo durante a madrugada para que toda essa energia seja drenada desse jeito? Esse caso da Carla é um retrato clínico da solidão na gestão da carga mental. E o fato de acordar já nesse estado de exaustão é a prova de que a recuperação física pode até ter acontecido. É bem possível que ela tenha passado 8 horas deitada na cama. O corpo descansou, os músculos relaxaram, mas o repouso emocional foi bloqueado. Aquela faxina neurológica profunda, né? Exato. A faxina que repara as microlesões causadas pelo estresse diário e consolida a estabilidade mental. Isso não ocorreu. O sistema dela operou em um estado de alerta latente durante toda a noite. A mente simplesmente não teve as ferramentas ou um ambiente interno seguro para processar o peso acumulado daquelas decisões e ansiedades que não foram verbalizadas. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque isso nos empurra direto para o grande conceito central dessa discussão de hoje. O autor introduz o termo hipervigilância emocional. O nome por si só já carrega um peso enorme, soa quase como um jargão militar. É um termo muito forte, mas muito preciso. Assustadoramente preciso. Não se trata apenas de olhar a própria lista de tarefas. A hipervigilância emocional é o estado de manter radares ligados em 360 graus de forma ininterrupta. É escanear constantemente o ambiente, decifrar o tom de voz do parceiro, antecipar um possível conflito entre os filhos, monitorar a motivação da equipe de trabalho, calcular os riscos do mercado. Exatamente, gerenciar as expectativas das redes sociais, equilibrar finanças, é viver como um sismógrafo, sempre tentando prever o próximo terremoto. O que a neurociência nos diz sobre o impacto de manter esse radar sempre ligado? Neurologicamente falando, a hipervigilância emocional significa que o sistema nervoso autônomo está sequestrado por um modo contínuo de sobrevivência.
É a mesmíssima resposta biológica de lutar ou fugir que os nossos ancestrais usavam diante de predadores físicos. Só que agora ela é ativada cronicamente por ameaças modernas, ameaças que são abstratas e invisíveis. Isso explica a diferença abismal que mencionamos lá no começo, entre o mero cansaço físico e o esgotamento emocional. Exatamente. Porque o cansaço físico é uma equação matemática direta. Existe um gasto de energia motora, ocorre o repouso e o corpo zera a conta. A recuperação é linear. Mas com a hipervigilância, parece que essa conta da energia simplesmente não fecha nunca, né? Não fecha porque o gasto energético invisível é colossal. Se conectarmos isso a uma analogia mais clara para entender o porquê de o cansaço emocional persistir, mesmo após o sono, é só imaginar a situação de estar em um carro. O câmbio está no ponto morto, as rodas não estão girando. Mas o pé do motorista está afundado no acelerador. Nossa, que imagem forte! O motor está rugindo, as rotações estão no máximo, o combustível está sendo queimado muito rapidamente e as engrenagens sofrem um superaquecimento silencioso. Mas o veículo não avança 1 centímetro sequer. É dessa forma que o cérebro opera durante a exaustão emocional crônica. Fica gastando uma quantidade absurda de energia à toa. Gasta-se glicose e energia neurológica apenas para reprimir preocupações diárias, processar ansiedades em segundo plano e manter aquela máscara de que está tudo sob controle. Durante a noite, o cérebro não transita para o repouso profundo. Ele só altera o foco da vigília ativa para uma espécie de prontidão ansiosa. E o grande perigo aqui, o que soa como o alarme mais alto ao ler essa análise inteira, é a normalização absoluta desse estado. A gente vive em uma cultura que romantiza o excesso de trabalho, que aplaude a superação a qualquer custo. Operar acima do limite da máquina torna-se a expectativa padrão. Infelizmente, sim. As pessoas internalizam isso ao ponto de nem perceberem mais que estão com o pé afundado no acelerador o dia inteiro. Passa a ser visto como, é o preço a pagar pela vida adulta. E os dados que alicerçam o estudo do Rodolfo não deixam espaço para essa romantização do esgotamento. Se conectarmos isso a um panorama mais amplo, utilizando as referências do material, a gravidade se torna indiscutível. O texto se apoia em levantamentos recentes da Organização Mundial da Saúde, com dados focados em saúde mental de 2022. Além de pesquisas da Associação Americana de Psicologia, a APA, de 2023. E o que essas instituições globais atestam quando analisam as diferenças de gênero no impacto do estresse? Elas demonstram empiricamente que mulheres em posições de liderança, empreendedoras e mães que acumulam essas múltiplas funções, são estatisticamente os alvos primários. Elas são as mais suscetíveis aos quadros severos de burnout e transtornos de ansiedade crônica. Ou seja, o adoecimento não é uma falha de caráter, não é uma fraqueza individual. De forma alguma, é um desgaste estrutural profundo, causado pelo acúmulo insustentável de expectativas e por essa supressão contínua da própria identidade em favor das demandas do ambiente. Diante dessa montanha de dados e dessa compreensão toda da hipervigilância, é muito fácil chegar a uma encruzilhada de desespero, porque a conclusão lógica inicial para quem compreende a gravidade desse cenário seria pensar que a única saída é vender tudo, abandonar as responsabilidades e ir morar em uma cabana isolada na floresta. O que seria maravilhoso para alguns, mas não é realista. Exato. O problema é que, para 99% das pessoas, simplesmente fechar a empresa, deixar o emprego ou terceirizar a vida familiar não é uma opção sequer concebível. Então, como reverter esse ciclo sem precisar parar a vida? O grande trunfo dessa análise é justamente propor uma via de escape que não exija a paralisação de tudo. E é aqui que entram os pilares do que a fonte chama de método raízes emocionais femininas. Uma abordagem muito interessante. Muito. A virada de chave não propõe uma fuga do cotidiano, mas a criação de mecanismos para se ancorar nele sem ser destruída pelo processo. O que traz uma perspectiva muito refrescante. A abordagem delineada foge daquelas soluções irreais que demandam semanas de retiro espiritual ou mudanças drásticas que geram ainda mais ansiedade só de tentar implementá-las na rotina. O foco recai sobre o micro-hábito comportamental. A premissa é realizar uma intervenção cirúrgica. Logo nas primeiras horas da manhã,
Sim, com o objetivo de interromper o ciclo de hipervigilância antes mesmo que ele ganhe tração ao longo do dia. Essa intervenção matinal é o ponto alto da praticidade do texto. E a simplicidade da solução chega a causar um certo ceticismo inicialmente. A regra de ouro estabelecida no material é incrivelmente enxuta. Bastam 5 minutos. A regra dos 5 minutos. 5 minutos inegociáveis. Inegociáveis pela manhã antes de qualquer outra interação com o mundo. Antes de tocar no smartphone, antes de checar as notificações acumuladas no WhatsApp, antes de ler a primeira manchete de jornal e, utilizando a expressão exata do autor, antes de entrar no modo resolver o mundo. E as atividades sugeridas para essa janela de 5 minutos são propositalmente elementares. Sim, pode ser a prática de alguns ciclos de respiração consciente, o ato físico de escrever em um papel 3 coisas simples pelas quais existe gratidão, ou algo tão mundano quanto tomar uma xícara de café quente olhando pela janela, permitindo que a mente vagueie sem interferência de telas ou demandas. Mas a grande dúvida é, como apenas 5 minutos conseguem competir e vencer uma vida inteira condicionada pela hipervigilância emocional? Pode soar desproporcional à primeira vista, mas a chave do sucesso dessa prática não reside na quantidade de tempo, e sim na cronobiologia. Na janela de oportunidade neurológica, o momento imediato após o despertar é o período de maior vulnerabilidade e plasticidade do sistema nervoso no dia. E o que acontece se a gente pega o celular nesse momento? Se a primeira ação motora, ao abrir os olhos, for pegar um smartphone e mergulhar em uma enxurrada de e-mails, notícias ou pedidos urgentes, o cérebro recebe uma descarga gigantesca de estímulos caóticos. Isso força o que chamamos de resposta do despertar do cortisol a atingir picos anormais. O sistema nervoso é catapultado, sem nenhum aviso prévio, diretamente para aquele estado de alerta de lutar ou fugir que a gente já mencionou. É como dar um choque de alta voltagem em um sistema que estava tentando se reiniciar. Perfeita analogia. E ao preservar essa janela matinal de 5 minutos, o efeito fisiológico é oposto. Completamente oposto. Quando esses primeiros minutos são preservados de maneira deliberada, sem qualquer estímulo de urgência ou telas luminosas bombardeando a retina, a biologia segue um caminho diferente. Essa intencionalidade matinal ativa diretamente o sistema nervoso parasimpático. Que é a via neural de relaxamento. Isso é a rede encarregada de sinalizar ao organismo inteiro que o ambiente imediato é seguro. É a rede do descansar, digerir e reparar. Iniciar a jornada ativando essa rede parasimpática age como um freio de mão para o cortisol. Isso cria uma estabilidade hormonal impressionante que reverbera por horas, melhora substancialmente o foco, modula a reatividade emocional diante dos problemas que inevitavelmente vão surgir ao longo do dia e reduz aquele esgotamento cognitivo no fim da tarde. O segredo não é o misticismo nem a complexidade do ritual, mas a consistência rigorosa e a proteção absoluta dessa pequena janela de tempo. Cria-se, então, que o texto denomina de âncoras emocionais. E quando refletimos sobre isso, faz todo sentido, principalmente quando olhamos para a perda de contorno da própria identidade que essa rotina de exaustão provoca. É aquele estado perigoso de operar no piloto automático, de ser um excelente instrumento para resolver a vida de todas as pessoas ao redor, mas perdendo completamente a noção de quem é a pessoa que existe por trás daquela interminável lista de tarefas. E eu acho muito pertinente levantar esse questionamento de forma retórica para quem nos acompanha hoje. Uma reflexão necessária. Sim, como a nossa audiência lida com essa sensação de ter que dar conta de tudo? Será que não tem muita gente neste exato momento operando em curto-circuito, sentindo o peso esmagador de tentar equilibrar todos os pratos, engolindo a seco esse cansaço, mascarando isso com o rótulo de força? A confusão entre resistir calada à dor emocional crônica e ser verdadeiramente resiliente é uma das armadilhas mais letais da vida moderna. Uma armadilha profundamente enraizada na nossa cultura. A hipervigilância, por definição, exige que o olhar e a energia vital estejam voltados integralmente para o exterior, para a antecipação constante do que o outro precisa. Quando a análise aponta que a ausência de pausas faz a pessoa se perder de si mesma,
É exatamente a dissolução da identidade pessoal nas engrenagens das demandas alheias que está sendo descrita ali. E aí que os 5 minutos entram como um resgate. Exato. Esses 5 minutos de isolamento deliberado pela manhã funcionam como um ato de resistência pacífica. É um resgate diário do eu autêntico. Um momento para lembrar a própria existência antes que as expectativas do mundo externo cheguem para sequestrar a energia disponível. Então, o que tudo isso significa? Chegando à síntese deste nosso mergulho nas ideias trazidas por esse material, a gente entende que existe uma urgência absoluta em redefinir o próprio significado da palavra força, e de maneira muito especial no contexto em torno do Dia Internacional das Mulheres. O ensaio deixa uma mensagem inquestionável. A verdadeira força não reside na infinita capacidade de aguentar pancadas em silêncio. De sofrer calada. Exatamente. A mulher forte não precisa ser aquela guerreira estoica e inabalável que carrega fardos cada vez mais pesados sem jamais pedir ajuda. A força autêntica se manifesta na clareza mental necessária para estabelecer limites inegociáveis. Manifesta-se na vulnerabilidade corajosa de pedir apoio quando a estrutura balança. Na capacidade de olhar para a família, para o trabalho e para a sociedade e dizer, olha, hoje a minha prioridade precisa ser a minha própria estabilidade. Isso é fundamental. E o artigo até sugere um caminho prático para quem sente que precisa de um mapa para iniciar essa transição. Ele menciona o método Raízes Emocionais Feminina, cuja primeira sessão é oferecida por R$ 97 para quem busca criar essas âncoras emocionais no cotidiano. É uma ferramenta desenhada para aliviar o cansaço mental de forma gradual, sem aquela exigência irreal de pausar a vida por completo. É um direcionamento claro para tomar uma atitude antes que as rachaduras no teto se tornem irreparáveis. Isso levanta uma questão importante, algo para fecharmos essa discussão. A importância de não esperar o teto ruir ganha contornos ainda mais sérios e urgentes quando observamos com cuidado a base científica que alicerça essa literatura. Entre as referências do autor, destaca-se o trabalho monumental do psiquiatra Bessel van der Kolk. Um nome fortíssimo nessa área. Sim, com o seu famoso livro sobre neurociência e trauma, O Corpo Guarda as Marcas. Ao olharmos para essa bibliografia, vemos uma provocação profunda. Se as evidências clínicas nos dizem que a biologia humana funciona como um arquivo implacável, se o nosso corpo literalmente arquiva e registra cada gota dessa hipervigilância emocional não processada, que tipo de fatura física invisível a sociedade está aceitando de forma passiva como o novo normal para o sucesso na vida moderna? Fica o convite para nossa audiência a observar não apenas as próprias emoções, mas o que o próprio corpo está tentando comunicar incessantemente. Aquela tensão nos ombros, a dor de cabeça, a insônia. Exatamente. Não são fraquezas. São o corpo acionando todos os alarmes de incêndio, tentando avisar sobre a infiltração grave na estrutura antes que a casa de fato venha abaixo, antes que o teto rache. É um convite poderoso e indispensável. Exige uma mudança de paradigma completa. Deixar de tratar a própria biologia apenas como uma máquina de produtividade a serviço dos outros e passar a tratá-la como o principal barômetro da nossa saúde integral. Que a exploração de hoje sirva não apenas como um aviso contundente, mas principalmente como a inspiração para aqueles primeiros e vitais 5 minutos de respiração consciente, amanhã de manhã. O momento de recalibrar os radares é agora. A nossa análise de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.